lá em Cali. Agora que já sintonizei a nossa aula de hoje, podemos falar mais especificamente sobre o que ela tratará. Ou melhor, quanto tempo temos antes de voltarem aquelas ondas? Olá, meu nome é Alisson. E eu acho que com esse início já deixei bem claro o que nós iremos falar em nossa aula de hoje, sobre ondas. O que eu quero falar sobre ondas exatamente, eu irei me focar em ondas eletromagnéticas. No entanto, preciso apresentar alguns conceitos básicos relacionados a ondas. Afinal, o que é uma onda? Quais são os elementos fundamentais que compõem uma onda? Quais são os tipos de ondas? Quais são as naturezas das ondas? E depois disso farei uma breve história da transmissão de ondas eletromagnéticas aqui na Terra, focando em ondas eletromagnéticas mais conhecidas do cotidiano. Depois abordarei rádios telescópios e a sua importância para a astronomia e as descobertas associadas a ele. E não sendo menos importante, farei uma breve apresentação sobre busca de vida extraterrestre inteligente. Mais precisamente, o que motivou essa busca e tentar entender o como ela se aplica nos dias atuais. Espero que gostem dessa extraordinária aula sobre ondas. Mas afinal, o que são ondas? Ondas são oscilações que se propagam em determinado meio, ou no espaço, originadas a partir de uma perturbação, certo? Ondas não transportam matéria, somente transmitem energia. Os elementos de uma onda. Os elementos de uma onda são a crista, o vale, a amplitude, o comprimento de onda, além do período e da frequência. A crista é o ponto mais alto de uma onda. O vale é o ponto mais baixo de uma onda. A amplitude é a distância da posição de repouso de uma oscilação a uma crista, mas também é a distância da posição de repouso a um vale. Comprimento de onda é a distância entre dois pontos sucessivos de uma onda, que estão na mesma fase de oscilação. Ele é representado pela letra grega lambda. Período. Período é o tempo de uma oscilação completa. É representado em segundos. Frequência corresponde ao número de oscilações efetuadas em uma unidade de tempo, no caso, o período. A frequência é igual ao inverso do período. É representada pela unidade Hertz. Já que a onda se propaga em um determinado intervalo de tempo, logo ela possui uma velocidade de propagação. Para encontrarmos a velocidade de propagação de uma onda, é preciso recorrer à cinemática, ao conceito de velocidade. Velocidade é igual à variação do deslocamento pela variação no intervalo de tempo. No caso, é a variação de deslocamento no intervalo de tempo, certo? No caso da onda, nós falamos que o deslocamento é o comprimento de onda e o tempo chamamos de período. Logo, a velocidade da onda é igual ao comprimento de onda dividido pelo seu período. Mas como sabemos que a frequência é igual ao inverso do período, podemos substituí-lo na equação acima, que dá velocidade igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Essa é a velocidade de propagação de uma onda. No entanto, no caso das ondas eletromagnéticas, a velocidade de propagação é a velocidade. Quais são os tipos de ondas? São as transversais, apresentadas acima, e as longitudinais, apresentadas abaixo.
Ondas transversais são aquelas que oscilam em uma direção e se propagam em outra. Ondas longitudinais são aquelas que oscilam na mesma direção de propagação, como é visto na imagem. A natureza das ondas. As ondas se classificam em dois grupos, em ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. Ondas mecânicas são aquelas que necessitam de meio material para se propagar. Exemplos de ondas mecânicas são a onda em uma corda, a onda que se propaga na superfície da água. Outro exemplo é o som. O som é composto por uma região de compressão, onde o ar é comprimido, e uma região de rarefação, onde o ar está mais disperso. A velocidade máxima do som é 340 metros por segundo. Logo, é fácil bater essa velocidade, como é possível se observar no vídeo a seguir. Now might be a good time to cover your ears. Ondas eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas são geradas por cargas postas a oscilar. Essa oscilação dá origem a campos elétricos e campos magnéticos variáveis, que se propagam sem a necessidade de um meio material. Portanto, elas se propagam no vácuo. Essa propagação se dá a uma velocidade constante, que é a velocidade da luz, 300.000 km por segundo, uma velocidade bem alta. Essas ondas têm esse princípio, a velocidade constante. Portanto, o comprimento de onda e a frequência são variáveis. Para poder-se saber as ondas eletromagnéticas, nós observamos o espectro eletromagnético, onde elas estão presentes. Observamos as ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, o espectro visível, ultravioleta, raio-x e raio gama. Senta, que lá vem história. Agora eu falarei um pouco sobre uma breve história da transmissão de ondas eletromagnéticas na Terra. No caso, será apenas um fragmento da história, que eu irei me focar na transmissão de ondas eletromagnéticas de rádio e também falarei um pouco das primeiras transmissões de TV, tanto no mundo quanto no Brasil. Sempre que abrimos um livro de história e vamos procurar a primeira transmissão de ondas de rádio, nós encontramos a imagem de Guglielmo Marques Marconi. Em 1899, ele desenvolveu um sistema de transmissão de ondas a longas distâncias, o rádio. No caso, ele fez uma transmissão sobre o Canal da Mancha. Essa transmissão era de código Morse, em 1901. E somente em 1906 é que ele fez uma transmissão de voz. Porém, esses livros acabam por negligenciar a história de uma pessoa que contribuiu muito história de transmissão de rádio na Terra. No caso, essa figura é o padre Eulánder de Moura. Falarei um pouco mais agora sobre ele. Quem foi o padre Eulánder de Moura? O padre Eulánder de Moura foi um padre gaúcho, nascido em Porto Alegre, no dia 21 de janeiro de 1861. E ele veio a falecer no dia 30 de junho de 1928, também aqui em Porto Alegre. Foi um padre católico e também um cientista. Ele contribuiu muito para a história da transmissão de ondas de rádio na Terra. No caso, o padre Eulánder de Moura criou o seu primeiro transmissor em 1892, antes Marconi.
No caso, as suas transmissões de rádio ocorreram em 1893 e 1894, da Avenida Paulista a Alto de Santana, cobrindo uma distância de 8 quilômetros. Porém, a documentação desse período não é muito sólida. Não se tem como confirmar com certeza. Somente o testemunho de algumas pessoas próximas tem esse relato. Mas a primeira demonstração pública de uma transmissão de rádio aconteceu em 3 de junho de 1900. Haviam várias testemunhas no local, como o cônsul britânico em São Paulo e outras autoridades brasileiras, muitos empresários, o que leva a que tenha acontecido um testemunho com fidelidade. E nisso também uma hipótese plausível é que tenha se transmitido o som sem fio, bem antes de alguns admitirem a tal conquista pelo Marconi. Em 9 de março de 1901, o padre Lander de Moura conseguiu a primeira patente brasileira de seu equipamento. Isso acabou despertando um interesse da Igreja Católica, que acabou lhe mandando a Nova York, onde fizeram um laboratório para ele, e conseguiu criar seus experimentos buscando as patentes. Enquanto o padre de Moura trabalhava em Nova York, em 1902 acabou saindo numa página dupla no jornal New York Herald, tendo um destaque bem importante na época por ser um padre trabalhando com tais experimentos. Em 1904, o padre Orlando de Moura conseguiu a patente de alguns experimentos, dentre eles um telégrafo sem fio, que está apresentado aqui agora nessa imagem. Outros experimentos que ele conseguiu foi um telefone sem fio, também representado nessa imagem, e além de um esquema de um transmissor de ondas, todos patenteados no ano de 1904. É claro que a vida do padre Orlando de Moura é cheia de controvérsias. No caso, algumas são bem específicas, como, por exemplo, ele teve seu laboratório destruído enquanto trabalhava numa comunidade católica em Campinas. Outro evento era o fato de levar uma caixa para sua missa e colocar ao lado do cálice de consagração, e chegava a interromper a cerimônia para atender os chamados da caixa, o que a população via como um pacto com o demônio. Durante muito tempo, a Igreja Católica aceitara suas ideias, que eram bem absurdas, chegando a dar alguns xingamentos. Mas o caso mais forte contra ele foi quando foi acusado de blasfêmia, ao falar que poderia, por meio de seu rádio, obter comunicação com pessoas de outros planetas, o que foi considerado blasfêmia, pois mexia no canone da Igreja Católica. Claro que o padre Orlando de Moura também defendia algumas ideias absurdas, como uma delas, que o espiritismo era algo do mal. Agora falarei um pouco sobre as transmissões para a TV. A primeira transmissão para a TV aconteceu em 1926. Foi uma transmissão de televisão no Japão. Já a primeira transmissão de um evento mundial para a televisão foi a das Olimpíadas de 1936, que aconteceu em um circuito fechado envolvendo 25 telões em 3 cidades alemãs. No caso, essa transmissão poderia ser uma das primeiras a ter uma capacidade de sair da Terra. Se um caso, em algum dia, uma civilização alienígena, se existir, tiver contato com as ondas da Terra, provavelmente serão essas. No ano de 1936, também aconteceu a inauguração do primeiro serviço regular de televisão no mundo. No caso, foi pela BBC de Londres. Aconteceu no dia 2 de novembro de 1936. Já no Brasil, a primeira transmissão de televisão aconteceu em São Paulo, no dia 18 de setembro de 1950, por Assis Chateaubriand, onde foi inaugurado o canal TV Tupi. E já no dia 20 de janeiro de 1951, foi inaugurada a TV Tupi do Rio de Janeiro.
Agora vamos inverter a situação anterior. No lugar de falar sobre a transmissão de ondas eletromagnéticas ao espaço, vamos falar sobre a absorção de ondas eletromagnéticas, o como detectamos. Primeiro ponto. Em 1932, um engenheiro norte-americano, Carl Jenkins, trabalhava nos laboratórios da Bell Telephone. E ele foi incumbido de tentar estudar um ruído de fundo que se perpetuava nas recepções radiofônicas. Nessa tentativa de buscar os ruídos, ele descobriu 3 fontes. Primeiro, eram das tempestades próximas. A segunda fonte eram das tempestades distantes. E a terceira fonte se originava de algum lugar. Inicialmente, ele acreditava ser do Sol, pois em sua primeira visão deu 24 horas de transmissão. Porém, ao dia. Mas logo depois, ele observou que era 23 horas e 56 minutos. Então não poderia ser do Sol. Mais tarde, ele acabou descobrindo que esse era o tempo do período de um dia sideral, descobrindo que a fonte desse sinal provinha do centro da Via Láctea, dando assim início à radioastronomia. Claro que Jansky só conseguiu fazer essa descoberta após um estudo acerca da astronomia, para poder compreender um pouco melhor como funcionava. A radioastronomia tem como elemento básico o radiotelescópio. O radiotelescópio visa buscar ondas de rádio emitidas por origem cósmicas. Normalmente é uma antena ou um conjunto de antenas parabólicas de grandes dimensões. Já o primeiro radiotelescópio foi construído em 1937 e ele tinha uma antena parabólica de aproximadamente 9 metros. Ele foi construído por um radioamador chamado Grote Hebel, em seu quintal, em Illinois. Agora falarei de uma das mais importantes descobertas feitas por um radiotelescópio, os pulsares. Em 1968, Jocelyn Bell Burnell, uma estudante de doutorado, estava observando estrelas em determinado meio estelar e acabou notando uma certa oscilação nas leituras provenientes das ondas de rádio de uma estrela muito pequena. Essa estrela lança feixes de radiação como um farol, chamada estrela de nêutron. No caso, ela descobriu o pulsar, que é um tipo de estrela de nêutron. Mais tarde, esse trabalho que Jocelyn fez acabou gerando a seu orientador Anton Heinrich um prêmio Nobel, que foi compartilhado com Martin Rayleigh. No entanto, como Jocelyn era uma estudante de doutorado, ela acabou não ganhando o prêmio, somente levando o reconhecimento devido em 2018, no Fundamental Physics Prize, um prêmio que é superior ao prêmio Nobel de 3 milhões de dólares, destinados a mulheres, minorias étnicas e estudantes refugiados, que se tornam pesquisadores em física. Jocelyn Bell foi uma extraordinária pesquisadora e contribuiu muito para a história da astronomia. O maior radiotelescópio do mundo foi construído em 2016 na província de Guizhou, na China. Ele possui um prato de 500 metros de diâmetro, sendo o maior do mundo. O segundo maior radiotelescópio do mundo é o radiotelescópio de Arecibo, localizado em Porto Rico. O radiotelescópio de Arecibo tem uma antena com um diâmetro parabólico de 305 metros. O radiotelescópio de Arecibo ele também é muito reconhecido
por ter aparecido no filme Contato e no 007. Os principais radiotelescópios instalados no Brasil estão em Eusébio, no Ceará, em Atibaia, em São Paulo, o Rádio Observatório Itapetinga e em Cachoeira Paulista, São Paulo. Todos com uma antena de aproximadamente 14 metros de diâmetro. This is ground control to Major Tom. You really made the grade. And the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to... Deixando a brincadeira de lado, agora falaremos sobre a ligação entre tudo que estudamos até agora com a possibilidade de vida extraterrestre inteligente fora da Terra. Para podermos compreender um pouco melhor sobre isso, é necessário ter em mente o paradoxo de Fermi. Em 1950, Enrico Fermi trabalhava no Laboratório Nacional de Los Alamos. Um certo dia, enquanto caminhava para o almoço com seus colegas Emil Konopensky, Edward Teller e Herbert York, eles discutiam sobre umas recentes avistamentos de OVNIs que haviam sido feitos até uma caricatura ocupando, melhor falando, o desaparecimento de lata de lixos municipais com os saqueadores alienígenas. Diante disso, Enrico Fermi parou e começou a fazer um cálculo em um pedaço de papel que tinha à mão. Logo após, ele lançou a seguinte pergunta: onde estão eles? Onde está todo mundo, melhormente falando, em relação aos extraterrestres que poderiam existir fora da Terra? Se existem, então por que não conseguimos vê-los? Então por que eles não estão em contato com nós? Diante disso, vários outros pesquisadores tentaram propor soluções para esse quebra-cabeça, que até hoje continua sendo construído. Para tanto, agora, numa tentativa de suprir o paradoxo de Fermi, Frank Drake propôs a equação de Drake, uma equação probabilística que tenta mensurar a possibilidade de vida extraterrestre inteligente fora da Terra. Para tanto, deixarei agora a explicação de Carl Sagan sobre a equação de Drake. Esta é uma das grandes perguntas. Quantas civilizações avançadas capazes de ter radioastronomia existem na galáxia Via Láctea? Vamos dizer que o número de tais civilizações seja a letra maiúscula N. É um número, ele depende de muitas coisas. Depende do número total de estrelas na Via Láctea, que chamaremos de N base estrela. Ele depende da fração de estrelas que tem planetas, vamos chamar isso de F base P. Ele depende do número médio de planetas em um dado sistema solar que é ecologicamente adequado à vida, vamos chamá-lo de N base E. Ele depende da fração de planetas adequados nos quais a vida realmente surge, chamemos isso de F base L. Ele depende da fração de planetas habitados nos quais emerge a inteligência, vamos chamar isso de F base I. E depende da fração dos planetas nos quais os seres inteligentes desenvolvem uma civilização técnica comunicativa. Chamamos de F base C. Por fim, ele depende da fração da vida de um planeta que é agraciada por uma civilização técnica. Chamemos de F base L. Se multiplicarmos todos estes números, teremos estimado o N maiúsculo, o número de civilizações. Esta equação, devida principalmente a Frank Drake ou Cornell, é apenas uma sentença. O verbo é igual. Então, vamos tentar efetuar o programa desta equação. Contando cuidadosamente o número de estrelas nas pequenas, porém representativas regiões do céu, descobrimos que o número total de estrelas na Via Láctea é de cerca de 400 bilhões. São muitas estrelas. Que tal planetas? Bom, em estudos de estrelas duplas e investigações dos movimentos de estrelas próximas e em muitos estudos teóricos, nós conseguimos uma forte dica de que muitas, talvez até a maioria das estrelas, estejam acompanhadas por planetas. Então,
vamos admitir que F base P, a fração de estrelas que tem planetas, seja 1/4. Então, o número total de sistemas planetários na galáxia é de 400 bilhões vezes 1/4, ou 100 bilhões. Vamos anotar os nossos subtotais em vermelho. Bom, se cada sistema tiver, digamos, 10 planetas, como o nosso, teremos 100 bilhões vezes 10, ou 1 trilhão de mundos em nossa galáxia. Uma vasta arena para o drama cósmico. Em nosso sistema solar, há vários corpos que podem ser adequados à vida. Vida de algum tipo. A Terra, é claro, mas há possibilidades em Marte, em Titã, talvez em Júpiter. Se outros sistemas são similares, pode haver muitos mundos adequados por sistema, mas, para sermos conservadores, vamos escolher n base E igual a 2. 2 mundos adequados à vida por sistema. Então, o número de planetas na galáxia que são adequados à vida seria de 100 bilhões vezes 2, ou 200 bilhões. Bom, e a vida? Sob condições cósmicas muito gerais, as moléculas da vida são feitas prontamente, elas remontam-se espontaneamente. É concebível que pode haver algum impedimento, como alguma dificuldade na origem do código genético, digamos, embora eu ache isso muito improvável, dados os bilhões de anos para a evolução. Na Terra, a vida surgiu muito rápido depois que o planeta foi formado. Então, vamos dizer que F base L, a fração de mundos adequados nos quais a vida surgiu, seja metade. Neste caso, o número total de planetas na Via Láctea nos quais a vida surgiu é de 100 bilhões vezes 2 vezes a metade, ou, de novo, 100 bilhões. 100 bilhões de mundos habitados. Agora, a estimativa é difícil. Muitos eventos individualmente improváveis tiveram que ocorrer para a nossa espécie e a nossa tecnologia surgirem. Por outro lado, pode haver estradas diferentes para a alta tecnologia. Alguns cientistas acham que o caminho dos trilobitas até os radiotelescópios, ou equivalente, é como um tiro em todos os sistemas planetários. Outros cientistas discordam. Vamos pegar uma média e botar F base I como 10 e F base C também como 10, significando que só 1%, 10 vezes 10, dos planetas habitados eventualmente produzam uma civilização técnica. Se nós multiplicarmos todos estes fatores, encontraremos 100 bilhões vezes 1/10 vezes 1/10, ou 1 bilhão de planetas nos quais surgiram civilizações pelo menos uma vez. Agora, que percentagem do tempo de vida de um planeta é marcada por uma civilização técnica? A Terra abrigou uma civilização capaz de usar a radioastronomia apenas por algumas décadas, as últimas décadas, em um tempo de vida de alguns bilhões de anos. Não está fora de questão nós nos destruirmos amanhã. Se este é um caso típico, então F base L maiúsculo seria algumas décadas divididas por alguns bilhões de anos, ou 1 sobre 100 milionésimos. Um número muito pequeno. Então, o N maiúsculo seria 1 bilhão vezes 1 sobre 100 milionésimos, ou N seria talvez apenas 10. 10 civilizações, um minúsculo rudimento, poucas desprezíveis civilizações tecnológicas na galáxia. Mas as civilizações então podem levar bilhões de anos de evolução tortuosa para surgirem e então matarem-se em um instante de imperdoável negligência. Se este é um caso típico, talvez haja alguns poucos, talvez não haja ninguém mais para conversarmos. Mas considerem a alternativa. Que ocasionalmente as civilizações aprendem a viver com alta tecnologia e a sobreviver a escalas de tempo evolutivas, geológicas ou estelares. Se apenas 1% das civilizações pode sobreviver à adolescência tecnológica, então F base L maiúsculo não seria 1 sobre 100 milionésimos, mas apenas 1/100º. E então o número de civilizações seria de 1 bilhão vezes 1/100º. O número de civilizações na galáxia seria então medido em milhões. Milhões de civilizações técnicas.
Então, se as civilizações nem sempre se destroem logo após descobrirem a radioastronomia, o céu pode estar zumbindo suavemente com mensagens das estrelas. Em 1960, Frank Drake propôs o primeiro experimento voltado ao programa SETI, Sears Extraterrestrial Intelligence. No caso, esse experimento consistia no projeto Osama, em homenagem à rainha de Oz. Para se ter uma ideia, Drake utilizou um radiotelescópio de 26 metros de diâmetro e tentou examinar a região entre as estrelas Tau 7 e Epsilon Eridani, para tentar encontrar alguma frequência que poderia ser originada a partir de uma civilização extraterrestre inteligente. No entanto, ele não encontrou nada interessante. E se um dia recebemos um sinal forte da possibilidade de inteligência extraterrestre fora da Terra? Primeira coisa que será programada, existe um protocolo no SETI. O que esse protocolo envolve? A primeira ação é que todos os radiotelescópios parceiros serão voltados para essa região, buscando a frequência e analisando se não está relacionada com algum órgão ou até mesmo com algum objeto militar ou satélite da NASA, como já aconteceu em 2010, onde receberam um sinal muito forte e descobriram mais tarde que era uma sonda que havia sido enviada pela NASA. Depois disso, confirmada que não é nenhum objeto astronômico e nem da NASA e nem militar, a primeira ação será informar as Nações Unidas sobre essa descoberta. E, em segundo momento, fica a caráter do pesquisador que descobriu informar ou não as mídias. No filme Contato, isso fica bem claro. Ele mostra bem sobre a possibilidade de vida fora da Terra. Em vários pontos, ele constitui. Primeiro, essa obra foi escrita por Carl Sagan, e essa obra envolveu exatamente esse assunto, um sinal extraterrestre inteligente sendo enviado para a Terra. Ele deixou bem claro que nisso não envolveria somente implicações científicas sobre essa possibilidade de vida inteligente, mas também implicaria em modificações tanto filosóficas quanto religiosas. Por isso, seria necessário uma discussão forte em toda a sociedade no momento de uma descoberta desse nível. É importante saber que todas as áreas do conhecimento estão interligadas, e nesse momento, se houvesse uma descoberta, elas teriam que ter um trabalho mais forte de modo coletivo para construir e para tentar compreender um pouco melhor sobre o nosso universo. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Portanto, não sabemos se existe vida lá fora. Esse é um dos principais pontos que a astrobiologia parte. Não sabemos se existe vida lá fora, mas estamos à procura. There's a star